E aí, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Sabino. Dessa vez vou fazer um vídeo mais técnico, um pouco menos polêmico. O último vídeo, se você não viu, dá uma olhadinha, é interessante, eu comentando lá sobre a fala do Elon Musk de que na Tesla as pessoas têm que ir para o escritório e tudo mais. Acho que ele continua achando que ele tem um ponto e a produtividade das pessoas na média não é tão boa assim. Quero ouvir o seu comentário, dá uma olhadinha lá no vídeo, comenta o que você acha. Tem muita opinião, tem muita coisa aí para a gente discutir nesse assunto. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre algumas coisas que apareceram quando a gente estava discutindo sobre o outro vídeo. E a gente estava falando de agilidade, estava falando de produtividade, e aí começamos a falar um pouco de Kanban, de Scrum, e surgiram algumas coisas que eu achei curiosas e valeria a pena aí fazer um vídeo um pouquinho mais técnico, vendo um pouquinho mais no detalhe dois pontos específicos. O ponto número 1 é que alguém comentou durante essas discussões ali do vídeo anterior que fazia Kanban, mas também fazia reunião, fazia daily. Então, assim, o comentário foi: não, a gente faz Kanban e também faz daily. Então, vamos entender só uma coisinha aqui. Posso fazer Kanban e fazer daily? Pode. Mas a daily do Kanban, não a daily do Scrum, são diferentes. Se você faz a daily do Scrum, qual é o objetivo da daily do Scrum? O objetivo da daily do Scrum é que você deixe o time dentro do objetivo da sprint. Então, o que você tem que fazer? Ver o que você tem que fazer para cumprir o objetivo da sprint. Temos impedimentos, temos coisas para melhorar. O dia de hoje vai funcionar ok. Fizemos tudo que a gente tinha que fazer no dia anterior. Não precisa mais fazer as 3 perguntas. O nosso Scrum Guide 2020 já tirou a obrigatoriedade das perguntas, né? É meio absurdo ter que ter obrigatoriedade de alguma coisa para que as pessoas entendam o funcionamento. Mas, enfim, o objetivo de uma daily do Scrum, que normalmente não é atingido, porque o mais comum na prática é fazer status report. Tem um detalhe, eu não estou aqui com o Scrum Guide aberto, mas tem um detalhe. A daily do Scrum não é para PO e Scrum Master, a menos que eles estejam desempenhando tarefas e eles participam da daily como desenvolvedores. Por isso que não faz nenhum sentido fazer status report para Product Owner. Se você acha que eu estou enganado, abre o Scrum Guide e leia o tópico Daily Scrum. Você vai entender que a daily é única e exclusivamente para fazer com que o time possa andar mais rápido rumo ao objetivo da sprint e não fazer status report. Você pode fazer status report? Pode, mas não chame isso de daily, não faça no momento da daily porque não tem nenhum sentido. Bom, isto posto, o que é a daily do Kanban? Bom, o Kanban ele tem aqui, ó, deixa eu tirar este pedacinho, aumentar um pouquinho mais aqui para ficar fácil de enxergar. Nós temos aqui algumas cadências, né? Lá no Scrum a gente chama de evento ou cerimônia, aqui no Kanban a gente chama de cadência. Uma das cadências é o Team Kanban Meeting, que é uma reunião do time Kanban e uma frequência sugerida, porque o Kanban é um método, não é um framework, depois eu vou abordar esse tópico também, e o propósito é observar e acompanhar o status e o fluxo de trabalho. De trabalho, não dos trabalhadores. Não é para fazer status report do que o amiguinho está fazendo ou não está fazendo, não é essa a ideia. Como podemos integrar os itens de trabalho no sistema rapidamente? Lembre, o Kanban é entrega contínua. Ele não tem ciclos como o Scrum tem as sprints. Então, é entrega contínua. A capacidade ficou disponível? Dá para fazer mais coisas? Não tem backlog da sprint. Então, quando a capacidade fica disponível, eu puxo outras atividades. Puxar outras atividades é uma característica mais forte no Kanban do que no Scrum. O que devemos fazer a seguir? Por quê? Porque a gente não tem um objetivo da sprint. Então, fazer uma daily Scrum dentro do método Kanban
não faz sentido nenhum. Mas ter uma reunião diária faz sentido, ela é sugerida e ela tem este propósito. Não tem problema nenhum se você estiver fazendo um Kanban mais ou menos e estiver fazendo uma daily mais ou menos, mas busque evoluir. A ideia do método Kanban é que você vai evoluindo aos poucos. Então não tem certo e errado, mas tem a evolução. Como que a gente mede a evolução? Através do nosso throughput, do nosso lead time, métricas para que a gente possa entregar mais, entregar melhor e também que a nossa produtividade aumente e que a gente diminua os gargalos. Além disso, eu queria falar de uma outra coisa que está aqui no comecinho, vamos ver se eu acho aqui rapidamente, que é isto aqui, ó, método, metodologia ou framework. Algumas pessoas nas discussões têm falado de algumas coisas que para mim estão confusas. E aí eu tive nessas discussões algumas pessoas que me falaram: na agilidade não se faz isso, no Kanban isso, Kanban ou agilidade ou Scrum tanto faz. E a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque há diferenças entre método, metodologia e framework. O Kanban é muitas vezes... Esse aqui é o guia oficial do Kanban na Kanban University, ok? Kanban é muitas vezes confundido com uma metodologia ou framework. Ou seja, ele não é nem metodologia, nem framework. Na engenharia de software, uma metodologia é uma abordagem de definição de processo para o desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Eu não vou nem entrar aqui mais detalhes, mas o método Kanban ele é um método. Ele tem alguns objetivos e ele tem algumas sugestões. Você pode usar o método Kanban quando você começa a usar essas práticas gerais e este pensamento do Kanban. Mas ele não traz todos os detalhes, como, por exemplo, o Scrum. O Scrum é um framework, então ele tem que te apresentar todos os elementos necessários para você já começar a trabalhar no dia 1 com o Scrum completo. O Kanban não é assim. O Kanban você começa a mudar o que você já tem, porque uma das práticas do Kanban é comece pelo que você já tem. Você começa pelo que você já tem e você vai evoluindo. Então, é importante entender essas diferenças e é importante entender que Kanban e Scrum não são agilidade. Agilidade é algo muito mais genérico, é uma forma de pensar, é um conjunto de conhecimentos que faz com que você trabalhe de uma forma mais adaptável às mudanças. Kanban é um método, Scrum é um framework. Eu vou fazer outros vídeos depois detalhando um pouquinho mais isso, mas eu queria pelo menos começar a fazer essa discussão e eu quero ouvir a sua opinião. Você realmente sabia dessas diferenças? Você realmente sabia que a daily do Kanban é diferente da daily do Scrum? Quais são as dúvidas que você tem nesse mundo de agilidade, Scrum, Kanban e todas essas coisas? O que você ouve por aí que acha estranho? Coloca aqui nos comentários, a gente vai discutindo. Você está convidado a participar do nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp também, onde a gente discute ali, faz um networking, sempre com respeito, mas colocando as suas opiniões e trazendo opiniões, mesmo que sejam contrárias à minha, não tem problema nenhum, mesmo que sejam contrárias à do pessoal que está lá, porque é assim que a gente vai aprendendo. Mas a melhor forma é a gente consultar bibliografia, consultar referências e não simplesmente ficar falando o que a gente ouviu o amiguinho dizendo ou aquele guru de agilidade dizendo, sem saber aonde está a referência desse conhecimento. Então, um abraço, espero você no próximo vídeo.